Então, estou continuando o vídeo do projeto integrador. No outro vídeo eu tinha explicado como é que são feitas resolvidas os sistemas de equações de duas incógnitas. Dessa parte agora, nessa segunda parte, eu vou explicar mais a parte didática e a parte pedagógica do processo. Por exemplo, a gente não pode... Essa não é uma aula, não pode ser uma aula avulsa. Você tem que seguir uma sequência didática para você poder explicar para os alunos e eles conseguirem entender essa matéria, certo? Aqui eu já coloquei na lousa para você ensinar a resolver uma equação num sistema de equações de duas incógnitas. Primeiro você tem que ter alguns conceitos já bem definidos para o aluno. Ele precisa saber muito bem o que é uma incógnita, como é que se faz uma manipulação algébrica, como é que a conceituação de funções e o que é um par ordenado, certo? Vou dar um exemplo aqui de uma equação algébrica das mais simples, né? 5x mais 3 igual a 18, por exemplo. Ou mais simples ainda, x mais 2 igual a 5. Para o aluno que ele está acostumado só com a aritmética, ele vai olhar essa parte aqui, ó, assim, o negócio que é mais 2, outra coisa que é mais 2 que é 5, que é além do 3, aí ele tem que ter muito bem conceituado que isso aqui é uma representação de qualquer número, né? É claro que você não vai apresentar logo de cara essa matéria numa sala de terceira série, mas isso tem que estar bem planejado para vocês e primeiro você tem que ter certeza que os alunos têm a bagagem necessária para dar a aula de sistema de equações, certo? Por exemplo, às vezes o aluno não está muito bem conceituado, ele está inseguro, né? E fala assim, duas incógnitas deve ser muito difícil, mas ele está muito bem formado em funções, né? Então ele já está acostumado a fazer equações f de x, 5x mais 7 sobre 8. Aí, para o aluno, ele não tem nenhum problema de resolver uma equação dessa. Mas, se você troca esse f de x por y igual a 5x mais 8, às vezes o aluno olha assim e parece uma coisa de outro mundo, né? Mas você tem que dar uma segurança para ele e explicar que não é tão difícil, que ele tem capacidade de entender e acertar essa matéria. Dá um pause aqui, só um minuto. Agora a gente falar que assim, a gente pode também aplicar formas de explicação da matéria, de abstração da matéria. Por exemplo, tem a abstração da balança. Vou desenhar uma balança aqui, ó. Que tem alguns exemplos já nas situações problemas que falam do problema da balança. Por exemplo, você tem uma indústria que você usa uma certa
produto X e um produto Y na linha de produção. Aí você tem que calcular para um certo tipo de produto que usa os itens X e Y, quantos que você vai precisar. Isso aqui, ó, é equacionado também, é uma forma de você dar uma exemplificação de como que uma equação funciona. Por exemplo, aqui, ó, você pode formar uma equação aqui no processo, né? E você pode abstrair para certas coisas, certos problemas reais em forma de equações, né? Um outro conceito que você pode usar em aula também se valendo do conceito de proporção, a forma de você fazer a manipulação algébrica, explicando pela proporção. Por exemplo, você tem uma equação dessa forma aqui, né? Já de duas incógnitas. Você pode fazer uma manipulação algébrica, você pode dividir por 2 dos dois lados. E tudo que você faz na matemática dos dois lados da equação, a igualdade dos dois lados se mantém. Então você pode simplificar uma equação tipo essa para ficar mais fácil de resolver. Por exemplo, essa equação de baixo ela é equivalente à de cima. Isso aqui é uma manipulação algébrica que você pode usar. Por exemplo, você tem também tem partes em que você tem que simplificar uma equação que você já está quase conseguindo isolar uma variável de um lado. Aí, por exemplo, você chega numa parte que está assim, ó. Certo? Não é muito comum você deixar a raiz quadrada embaixo de quociente. Então, você pode multiplicar qualquer coisa pelo número 1 e essa coisa mantém o seu valor. Então, para você eliminar a raiz de 2 debaixo do quociente, você pode multiplicar por raiz de 2 sobre raiz de 2, por exemplo. Isso aqui, ó, é o número 1. Então, se você fazer essa multiplicação, você mantém um número igual. Então, raiz de 2 vezes a raiz de 2 dá 2. Né? Se juntar.
Essa parte aqui, ó, da equação, ela é equivalente a essa parte. É o mesmo número. Só que aqui está mais simples. Mais simples de resolver. Tem várias formas de você também explicar como é que se desenvolve uma equação. Por exemplo, é muito usual você explicar que para você tirar um termo de um lado da equação, você passa para o outro lado invertendo a operação. Mas matematicamente esse conceito de inverter a operação não é muito certo. Por exemplo, essa parte aqui de passar para o outro lado tem uma explicação matemática. Nós vamos aqui dar um exemplo de alguns erros comumente utilizados na matemática, que muitos alunos, às vezes até mesmo no ensino de alguns professores, utilizam, que é pular etapas no ensino da matemática, que isso pode parecer prático, mas não é. Vou dar um exemplo aqui. X dividido por menos 2 igual a 7. O que normalmente é muito utilizado é o quê? As pessoas fazerem isso e passarem 2 para o outro lado. Opa, isso pode parecer muito prático. Que aí fica o quê? X igual, fica 7. Aí passo 2 por outro lado, multiplicando vezes 2, e vai ficar x igual a 14. Aí você pensa, olha só, deu x igual a 14, resolveu, mas está errado. Primeiro, porque pulou etapas. Segundo, porque aqui você utilizou de uma técnica errada, o sinal, trocou, então na verdade no final deu o sinal errado, que na verdade é ter dado outro valor, não 14 mais 14, e sim menos. Então agora nós vamos utilizar a maneira correta que deve ser feita. Então vamos lá. Então x dividido, vou utilizar o mesmo exemplo, igual a 7. Sempre quando nós temos aqui uma igualdade, sempre deve utilizar o quê? O princípio da igualdade dos dois lados. Os dois lados têm que ter uma igualdade. Então, o que eu faço desse lado, eu também devo fazer desse. Então, eu vou utilizar aqui a multiplicação por menos 2. Lá naquele outro jeito, passou para o outro lado multiplicando somente um lado, trocou o sinal e isso deu um erro. Deu um valor, na verdade, no final errado. Então, o que eu devo fazer? Multiplicar utilizando menos 2. Tanto aqui, vezes menos 2, como x, aqui também vou utilizar o quê? Menos 2 também. Porque, na verdade, eu multiplicando esse por menos 2 e esse também por menos 2, os dois lados, vai dar o mesmo número. Na verdade, estou mantendo a igualdade. Então, aqui é ok. Então, vamos lá. Então, aqui fica menos 2x dividido menos 2 igual a menos 14. Muito bem, até aqui tudo ok. Então agora vamos continuar a resolução. Aqui nós temos menos 2x dividido por menos 2. Então aqui, algo que é prático utilizar é cortar, que normalmente se utiliza. Mas qual que é a lógica de cortar? Isso a gente está pulando outro passo também, explicando, que é algo que vocês devem explicar para os alunos. No ensino da matemática, lógico, às vezes a gente utiliza a praticidade para a gente já ter aprendido anteriormente algumas coisas, mas na verdade a gente está pulando alguns passos, Então lembrando que aqui que está sendo feito, na verdade é o menos 2 dividido pelo menos 2. Entendeu? Tudo isso aqui, Isso aqui é o quê? 2 dividido pelo menos 2 dá quanto? 1. Certo? Então, por isso, lembrando, tudo isso daqui dá 1.
Então vai ficar o quê? 1x igual a menos 14. Eu simplesmente, anteriormente eu cortei. Mas na verdade o que eu fiz foi o quê? Dividir. Entendeu? Então na realidade, na matemática, você deve tomar esses cuidados no ensino. Porque quando a gente pula etapas, lógico, é prático, mas deve ser explicado aos alunos os passos que foram utilizados, senão isso está no vício. Aí quando chega lá na frente, os alunos só fazem e não sabem nem por que está fazendo. Ah, eu sei que tem que cortar aqui na hora. Mas por quê? Não sei. Aí quando vai ensinar outra coisa mais complexa, ele não sabe de onde ele tirou aquele conceito. Que na realidade foi porque pulou etapas. Então na realidade na matemática, você deve tomar esse cuidado. Aí no final, aqui dá 1x igual a menos 14. Perceberam que anteriormente quando eu fiz aqui, tinha dado 14 positivo, então na verdade o valor tinha sido dado errado.